Falando um pouquinho a mais agora a respeito de milho, tá? Da cultura de milho, né, Kenny? Nós tivemos nesse ano uma forte quebra na segunda safra de milho, né? Hoje praticamente 75% do milho brasileiro é produzido na segunda safra, né? Principalmente pelos estados do Centro-Oeste e do Paraná. E a gente percebeu lá que houve uma forte estiagem nesses estados, né? E aí uma pergunta do Henrique Marasca, de Esquina Araújo, vem de encontro a isso, né? Até que ponto você acha que o safrinha do Centro-Oeste vai aliviar a oferta no mercado interno de milho? Né? E ainda ele complementa, e já falando em segundo semestre, as cotações podem voltar aos níveis de março, maio deste ano? Importante pergunta, Henrique. Muito obrigada pela oportunidade de trazer este tema aqui na nossa noite. Hoje é um dia em que o mercado ficou bastante atento ao potencial de perda da safra de milho, a segunda safra, depois das geadas registradas em áreas do Paraná e Mato Grosso do Sul. Algumas consultorias já disseram que vão diminuir ainda mais a projeção de produção da segunda safra. Isso porque essa geada atingiu áreas do sul e centro-oeste que ainda estavam em enchimento de grão. Então, o potencial de perda é maior. Hoje à noite, há risco dessa geada se repetir, o que pode agravar o problema. Objetivamente, nós começamos essa temporada prevendo uma segunda safra de milho de mais de 80 milhões de toneladas. Estamos chegando agora no início da colheita com previsões que variam de 60, 62, 65 milhões de toneladas. Essa é uma das maiores quebras da segunda safra de milho no Brasil, uma quebra histórica. A pergunta é: a entrada da safra do Centro-Oeste vai arrefecer o mercado? Os senhores sabem que quando a colheita entra, tradicionalmente o preço recua. E nós observamos isso ao longo das últimas semanas. Os preços arrefeceram com também a entrada da oferta da safra de milho do Centro-Oeste do Brasil, estados como Mato Grosso, outras regiões do Brasil, como, por exemplo, Rondônia, Maranhão, Piauí, que aí fica mais lá para a área do Mato Piba, tiveram uma safra boa. Então, é natural que a entrada da safra arrefeça o mercado, porque você consegue abastecê-lo. A pergunta do Henrique é: voltaremos a ter preço de milho acima de R$100, como observamos ainda no começo desse ano? Henrique, assim como a gente tem falado desde o início da live, algo a gente tem que deixar bastante claro aqui. A conjuntura econômica está mais dinâmica do que era. Isso significa que as peças se alteram muito rapidamente. Vamos olhar um dos elementos que compõem a formação de preço de milho. A gente está com um preço, ou melhor, a cotação do dólar abaixo de R$5. Sabe há quanto tempo o dólar não ficava abaixo de R$5? Pelo menos um ano. Desde junho de 2020, nós viemos de 5 para cima, encostamos em 5,80. E a pergunta é: como é que o preço do milho é formado? O preço do milho é formado por demanda, por câmbio, por prêmio, por exportação. Então, um dos fatores aqui, a gente já tem com viés de baixa. É a Kellen que está dizendo isso com base nas visões de mercado. O dólar tem uma tendência de se manter ao redor de 5 ou até menos do que isso até o final do ano, de acordo com bancos, pesquisa focos, consultores. Então, esse é um dos fatores que já nos impede de enxergar no curto prazo um milho a R$100, como a gente viu lá no começo do ano. Segundo fator, a gente tem que olhar para a exportação de milho do Brasil. Por quê? Porque há ainda um cenário de escassez, nós temos quebra na safra de milho, nós temos uma demanda aquecida e haverá uma disputa por este milho agora. E o que acontece é, se houver uma exportação muito grande, uma exportação robusta, quer dizer que aqui dentro vai faltar milho. Mas se o preço do mercado doméstico estiver mais atrativo do que o preço da exportação, os produtores vão ofertar este milho aqui dentro. E isso fará o preço do milho ficar de estável a mais baixo. Então, a minha recomendação para os senhores é: prestem atenção nos volumes exportados de milho do Brasil. Este é um termômetro importante para a gente entender a oferta de grão que a gente vai ter no mercado doméstico para viabilizar ou não preços mais firmes agora, de agora em diante, com a entrada da segunda safra. Então, anotem: dólar, exportação de milho do Brasil,
Qual é o outro fator que vai mexer demais com o preço de milho de agora em diante? É o tamanho da safra dos Estados Unidos. E todos esses são fatores que eu não posso aqui hoje cravar uma resposta. Por quê? Porque eles são fatores que estão acontecendo. A safra de milho dos Estados Unidos está em andamento, então a gente tem um risco climático. O mercado mundial é um mercado pouco ofertado, ele está com estoques historicamente baixos, o que nos indica que qualquer perda de safra no milho dos Estados Unidos é um fator altista para preço de milho. Então prestem atenção, nós ainda temos preços de milho historicamente altos, e se os senhores fizerem as suas contas, é bastante provável que estes preços ainda garantam margem. Volto à minha questão anterior, foco em margem, não em preço. Foca na margem, vê se aquela margem é uma margem atrativa, faz sentido para o senhor, pense se vale a pena executar ou não, porque o mercado é muito dinâmico, ele pode voltar, como ele pode não voltar ao 100. Então, esses são os fatores que eu gostaria de trazer. A área plantada dos Estados Unidos vai ser divulgada amanhã. Esse também é um fator importante para a gente observar, porque se essa área vier em alta, crescente, esse pode ser um fator baixista para preço no mercado internacional. Resumindo, o preço do milho está historicamente alto. Se ele garantir margem, preste atenção, porque esse é um sinal importante. Ainda teremos preços firmes de milho para 21, 22. Lembrem-se disso, estoques mundiais estão baixos, estoques domésticos no Brasil estão baixos, a área do milho verão ainda não vai ser uma área muito robusta, porque ela vai competir com a soja, então nós temos o risco de qualquer quebra gerar de novo uma oportunidade para o milho. E lembrem-se, 2022 é ano de eleição, essa queda do dólar pode rapidamente voltar a ser um dólar em alta, puxado por juros nos Estados Unidos e risco político no Brasil. Objetivamente, o que eu digo para os senhores é, há oportunidades hoje com os preços atuais, há riscos do milho não voltar ao 100 por todos esses fatores que eu coloquei, mas para 2022 nós ainda teremos preços firmes para o milho, então foquem em margem, porque todos esses fatores que eu coloquei aqui, eles ainda estão em andamento, eles podem mudar a qualquer momento, mas a mensagem que fica é, o preço do milho ainda é firme, ele garante renda, e renda a gente põe no bolso, a gente traz para dentro de casa. Essa é a mensagem. Legal, obrigado, Kelly. Boa pergunta do Henrique. A gente percebe que o mercado é muito dinâmico, né? Muitos fatores envolvidos para precificação, né? Para o preço final do produtor.